E aí pessoal, aqui é o Wilber Jacome em mais um videocast de comércio exterior da GoTrade. E hoje a gente vai falar sobre essa problemática dos combustíveis, de quem é realmente a culpa sobre essa história do aumento dos combustíveis. Será que é a Petrobras? Será que são os impostos? Então, entra aqui no nosso YouTube, no nosso Facebook e vamos entender e avaliar de quem é realmente a culpa do aumento dos combustíveis no Brasil. Falar sobre aumento de combustíveis no Brasil é preciso uma reflexão um pouco maior do que esse protesto dos caminhoneiros que está acontecendo por aqui, né? Porque um país em que mais de 70% das cargas trafegam pelas estradas, a gente precisa de uma reflexão. Porque se você parar para avaliar que cerca de 40% do custo da gasolina é de impostos, de 27% do diesel é de impostos, a gente precisa avaliar. Ou seja, de cada R$100 que você coloca de gasolina no seu carro, de cada R$100 que você coloca de diesel no seu caminhão, no seu automóvel, a gente precisa entender qual é o impacto dessa tributação dentro desse seu consumo diário, do seu consumo do seu negócio. A gente fica prestando atenção em todas as estradas, no caos que é pela falta de infraestrutura do país. E eu acho que é justamente essa relação, tributos e infraestrutura, que a gente precisa aproveitar esse movimento legítimo dos caminhoneiros, que acaba dando um sentido a essa discussão e trazendo à tona um problema. Se está explodindo essa bomba agora nas estradas com o movimento dos caminhoneiros, a gente tem que entender que o problema é muito mais antigo, que o problema é muito mais complexo. A estrutura das nossas estradas, aeroportos, portos e, de uma maneira geral, a estrutura logística do Brasil, ela tem um custo pesadíssimo e a população comum não conseguiu entender isso. A gente está vendo apenas a cereja do bolo, que é a discussão dos caminhoneiros sobre o preço da gasolina, sobre o preço do diesel. Mas a Petrobras é apenas a cereja do bolo. A Petrobras, que na nossa visão é uma empresa como qualquer outra e ela precisa dar lucro. Se você entender que nos últimos 4 anos, nos últimos 5, 6 anos, ela acumulou prejuízos de mais de 70 bilhões, a gente tem que entender que ela precisa dar lucro. Então, precisamos entender primeiro a Petrobras como uma empresa privada e ela precisa de resultados. Agora, será que a tributação sobre os combustíveis ela está correta? Será que está certo você a cada R$100 de gasolina você pagar 43 de imposto? Será que está certo de cada R$100 de diesel você pagar R$27 de impostos? Então a gente precisa refletir. Primeiro ponto, é uma reforma tributária no país para que a gente veja como é que a gente vai aplicar esses impostos e como é que o governo vai diminuir seus custos para realmente equalizar essa relação de arrecadação versus o que está sendo utilizado. Já em relação à infraestrutura, a gente precisa analisar quais são os impactos dos problemas que nós temos hoje. Nos últimos 4 anos, os portos não tiveram um menor investimento no Brasil. Não houve nenhuma desoneração fiscal também sobre a logística portuária, sobre a logística de uma maneira geral. Se discutiu até uma legislação nova sobre os portos, sobre arrendamentos, e o que é que se viu? A concentração de toda a discussão no governo federal, né? E essa concentração do governo federal acabou aparecendo mais problemas de corrupção. Está aí alguns grupos empresariais em Santos, na relação com a Companhia Docas de São Paulo, onde estão sendo vistos pela Justiça e sendo avaliados pela Polícia Federal. E, enfim, são casos de corrupção onde toda a centralização que existe do Estado sobre aspectos logísticos acabou dando errado, assim como várias consequências da Operação Lava Jato. E aí é impossível não falar sobre esse tema e dizer qual é o custo. Qual é o custo? E aí eu pergunto para você, qual será o custo atribuído sobre todos os problemas de corrupção em cima da logística brasileira? A Petrobras é a
peça fundamental, é o protagonista de toda a Operação Lava Jato. Então, qual seria o custo dentro dessa tríade de impostos, infraestrutura e qual foi o custo de corrupção? O problema que os caminhoneiros estão trazendo às estradas é só a cereja do bolo, pessoal. Eu queria que você avaliasse, né? E você aproveitar esse momento de eleições para que avaliasse qual seria o nosso papel e na escolha das pessoas que vão nos representar. Porque o problema dos caminhoneiros, ele é muito maior. A gente não pode estar num país que 70% das nossas cargas trafegam pelas estradas. Porque se você avaliar que o papel real do caminhão, do ponto de vista técnico, do ponto de vista logístico, é para trafegar raios de 250 quilômetros, de 300 quilômetros, no máximo 400 quilômetros. Mais do que isso, a gente teria que estar trafegando por trem. E cadê as ferrovias brasileiras? A gente teria que estar trafegando através da cabotagem. E qual foi a legislação nos últimos 20 anos que flexibilizou a cabotagem no Brasil? A gente precisa chamar a sociedade para esse tipo de avaliação. Porque para fazer comércio exterior, seja importação ou exportação, a gente não pode ficar à mercê desses problemas logísticos. Além da questão dos custos tributários, da infraestrutura e da corrupção, é importante que se mensure também a questão tempo. Levando em consideração nossa região, para nossos caminhões que saem do Porto de Suape para chegar até o Porto de Cabedelo, são 200 quilômetros. E eles levam, em média, 8 horas para andar 200 quilômetros. Então, imagine o custo tributário que já está envolvido. Imagine todo esse problema logístico. Imagine a corrupção e imagine o tempo perdido. A gente precisa avaliar isso. E é por isso que a GoTrade está aqui com vocês para compartilhar esse tipo de pensamento. Se você gostou do nosso videocast hoje, entra no Facebook, dá o seu like, compartilha aqui no Facebook e no YouTube também, fica à vontade. E a gente precisa do seu apoio para compartilhar esse vídeo e forçar a classe política a pensar melhor no nosso comércio, seja dentro ou fora do país. Um abraço.